Bom dia a todos, sou o Dr. Paulo Roberto Zeles. Vocês estão nas reuniões clínicas da Medicina Esportiva Unifesp, sempre às terças-feiras, às 11 horas da manhã. Hoje nós vamos ter o prazer de receber novamente o professor William Komatsu, vai falar para a gente sobre a prescrição de exercícios físicos em obesos e pré e pós-cirurgia bariátrica e metabólica. Essa é a primeira parte de um total de 2 aulas que vão abordar a obesidade e como a gente consegue ajudar na melhora dessa doença por meio da prática de atividade física. William, fique à vontade, lembro a todos que essa reunião é gravada, esse material pertence à medicina esportiva da Unifesp, se tiver alguma restrição, peço que não participem, isso vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, Medicina Esportiva Unifesp, posteriormente. William, bom dia, mais uma vez, Bom bem-vindo, dia, peço que Paulo. se apresente e comece, fique à vontade. Ok, obrigado aí pelo convite. Mais uma vez estou aqui, é um grande prazer participar dessa reunião da Medicina Esportiva. Para quem me conhece, eu sou o William, tenho a formação em Educação Física, fiz mestrado e doutorado na área de Ciências Endocrinológicas na Unifesp, na endócrino, e agora finalizei meu pós-doutorado na Medicina Esportiva, junto com o Dr. Alberto, Dr. Beno, Dr. Andreoli. E faço parte também dos professores orientadores da nossa pós-graduação no mestrado profissional. Falar um pouquinho sobre exercícios, né, em relação à cirurgia bariátrica, para passar um pouquinho a minha experiência. Já estou há 8 anos trabalhando com cirurgia bariátrica, então eu trabalho numa clínica que a gente faz uma orientação pré e pós-cirurgia, então é uma clínica multiprofissional, então para que o paciente faça essa cirurgia, ele tem que passar pela equipe, que a equipe é composta por um endócrino, psicólogos, nutricionistas e o preparador físico. Então, se ele não passar por essa equipe, né, ele não tem uma preparação adequada para fazer uma cirurgia bariátrica. E a gente orienta tanto o exercício no pré e no pós-operatório. Vou falar para vocês qual a importância de tudo isso. Tá? Então, como o Paulo já falou, que vai ter uma outra reunião falando sobre mais a descrição mesmo da doença e da obesidade, eu vou entrar mais no assunto mesmo das orientações, das dificuldades que a gente tem em relação à orientação e principalmente, né, do paciente que não acha que tem que fazer algum exercício, principalmente os aeróbios, né, em relação à cirurgia, após cirurgia. Então, como que a gente deve orientar, o que deve ser feito para fazer parte do tratamento dessa pessoa que vai fazer cirurgia bariátrica, né? Bom, vamos lá. Então, é uma doença multifatorial. Então, hoje, né, são vários fatores que mostram, né, não somente um único fator que pode causar essa obesidade. Então, a obesidade hoje é considerada uma doença crônica, uma doença pela OMS. Então, pode ter fatores genéticos envolvidos, pode ter fatores metabólicos, hormonais, fatores psicológicos, neurológicos e os fatores ambientais que hoje em dia nós estamos vendo que está tendo uma grande influência para esse aumento da obesidade. Então, estudos mostrando agora que a pandemia está trazendo obesidade também, né? Então, pelo fator de você simplesmente estar em casa, em outro ambiente, né? E até se alimentando erradamente, comendo mais, então acaba tendo essa doença se proliferando, causando apneia do sono, causando doenças cardiovasculares, causando hipertensão arterial, diabetes, aumento da resistência insulínica, câncer, osteoartrose, hérnia de disco. Então, existem várias doenças associadas à obesidade. Então, hoje nós temos que tratar a obesidade como uma doença, não simplesmente, né, com uma pessoa que não consegue perder peso, porque acaba comendo demais, porque tem pouca atividade física no dia a dia. Então, para ficar gastando tempo, né, que eu sempre falo, eu acho que não vale a pena a gente gastar tempo falando dos benefícios da atividade física, dos exercícios regulares. Então, isso está muito bem descrito na literatura, no Colégio Americano de Medicina Esportiva, mesmo aqui, né, no nosso país, está muito bem descrito isso, né, dessas melhores
das funções cardiovasculares, dessa redução dos fatores de risco e tudo isso. Então, acho que não vale a pena a gente ficar gastando muito tempo, porque a gente sabe de tudo isso, né? Mas o problema maior é que, cadê? Todo mundo sabendo dessa dificuldade, né? Desses problemas e desses benefícios, cadê esses pacientes? Eles estão na academia? Não estão na academia, não estão no parque, não estão na piscina, né? Então, por que talvez eles não frequentem tanto esses lugares, sabendo que o exercício faz bem, o exercício vai ajudar eles a perderem peso? Porque talvez eles não encontrem o resultado, né? Muitos se deparam aí que quando a pessoa obesa chega na academia, ela vai direto para a esteira. O professor não tem nem o que pensar, esteira para bicicleta, mas não chega no resultado adequado. Mas por que será que não chega nesse resultado? Será que somente os aeróbios emagrecem? Será que a gente consegue um ótimo resultado com isso, diminuindo a alimentação? Então, a gente precisa pensar muito, né, nesse gasto energético. Tá? Então, se a gente for pensar que a gente precisa ter, talvez, um consumo energético diário menor e um gasto energético maior. Será que somente é isso mesmo? Então, o tratamento não medicamentoso seria isso. Então, a gente come mais, gasta menos, então não teria um acúmulo de peso, um acúmulo de gordura. Mas esse gasto diário, a gente pensa muito nesse gasto diário justamente em relação ao exercício. Então, muitas vezes as pessoas perguntam qual exercício gasta mais caloria. Então, eu quero fazer o exercício que gaste mais. Será que é importante a gente saber que esse exercício gasta mais naquele momento que você está fazendo, 1 hora e meia de exercício? A gente vai pensar também nessa taxa metabólica basal e efeito térmico do exercício, então, do alimento. A gente sabe que comer também gasta energia. Mas a taxa metabólica basal, pouca gente dá uma ênfase, pensa a respeito disso. E essa taxa metabólica basal, se a gente for pensar no componente do gasto energético diário, ele ocupa a maior parte desse gasto energético, né? Ele gasta em torno de 60% até 70%, 75% do nosso gasto energético diário é a taxa metabólica basal. Exercício, máximo 30% e 10% da alimentação. Então, se você ficar o dia inteiro fazendo exercício, talvez você gaste no máximo 30% desse gasto energético diário. Então, se a gente quiser diminuir esse gasto energético diário, a gente precisa pensar nessa taxa metabólica basal. E essa taxa metabólica basal, como que é? Como que a gente determina isso? Como que a gente sabe disso? Então, geralmente, hoje, está ficando mais fácil a gente determinar essa taxa metabólica basal através da bioimpedância. Então, eu vou trazer alguns exemplos de bioimpedância dos pacientes com bioimpedância, onde mostra essa taxa metabólica basal, onde você consegue visualizar essa taxa metabólica basal, se está alta ou se está baixa. Tá, mas vamos pensar em gasto energético? Bom, então vamos basear em evidências aí, o que tem de artigos mostrando isso. Então, a gente sabe que quanto maior a quantidade de massa livre de gordura, maior o nosso gasto energético, né, diário aí, né, nosso total gasto energético. Então, se a gente aumentar a nossa massa muscular, possivelmente a gente tem um maior gasto energético, né? Então, esse estudo mostrou justamente isso, esse aumento da taxa metabólica basal, combinando, né, uma dieta hipocalórica, e também os exercícios resistidos e os exercícios aeróbios, né? E ele mostrou justamente isso, que quando você faz o exercício resistido, você tende a ter um maior gasto energético, energético durante o dia aí, né? Durante a atividade, desculpa, durante a atividade. Então você também, por mais que você não aumente tanto o consumo máximo de oxigênio, a gente consegue um bom gasto nesse gasto, né, diário aí. E esse outro estudo mostrou que com o exercício resistido, a gente aumenta, né, esse gasto energético aí. E principalmente, quando você faz o exercício resistido, você ainda tem um plus aí, um aumento a mais, um bônus a mais aí no pós-exercício. Então, o exercício resistido mostra muito bem isso, né? Que você tem um gasto energético justamente, talvez, pelo EPOC, né? Que é muito mostrado em relação aos exercícios resistidos. Então, quando você faz o exercício resistido, você tem um aumento de gasto energético diário aí.
E aí, quando a pessoa faz a cirurgia bypass, né, que seria a cirurgia bariátrica, o Y de Roux. O Y de Roux hoje seria o que está sendo mais utilizado, né, na cirurgia bariátrica, que ele é mais uma cirurgia que você consegue um resultado mais rápido, né? E a gente vê os estudos mostrando aqui, né, antes da cirurgia e pós-cirurgia, que você tem realmente, né, um gasto energético. Aqui eles mostram até que tem uma diminuição desse gasto energético, né? E aí a gente vai ficar pensando, pô, mas teoricamente a gente não tem que, né, aumentar o nosso gasto energético, mas ele fez a cirurgia para você perder peso, mas o que acontece? Geralmente, quando você faz uma cirurgia bariátrica, você tem uma diminuição desse metabolismo justamente pela diminuição de massa magra, massa muscular também. Então, você vê que realmente, você fazendo pós a cirurgia bariátrica, você tem uma diminuição dessa taxa metabólica, tá? E aqui ele mostra, né, se a gente conseguir preservar, né, a massa livre de gordura, a massa magra, tanto com as duas cirurgias, né, a do adenal switch quanto a bypass. Né? A do adenal switch é a sleeve. Tá? Então, a gente vê que realmente você preservando sua massa muscular, você consegue preservar o seu gasto energético. Tá? Tá, mas como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai pensar nesse aumento de gasto de massa muscular. Então, a gente sabe que pós-operatório a tendência é perder massa muscular. Então, por que o paciente vai ficar fazendo exercício aeróbio? Sendo que o exercício aeróbio, a gente sabe, né, pelos estudos, mostram que é muito difícil você preservar sua massa muscular, até aumento de massa muscular, fazendo somente exercício aeróbio. Então, a ideia maior agora é a gente tentar melhorar essa massa muscular dele, ou preservar a massa muscular dele, porque a partir dos 30 anos de idade, a gente já começa a perder, tendo essa perda de massa muscular pelo envelhecimento. E com a cirurgia bariátrica, você tende a aumentar esse gasto, essa perda, né, de massa muscular. Então, a gente precisa melhorar essa massa muscular. Então, o interessante seria o quê? Você tentar melhorar, fazendo com que ele faça mais exercícios resistidos do que o exercício aeróbio. Tá? Então, se a gente for pensar aqui, mostrando nesse estudo, né, mostrando esse estudo, que realmente você tem uma diminuição dessa taxa metabólica basal, né, o metabolismo basal fica mais lento. Por quê? Porque a relação entre a massa muscular e a gordura, ela acaba aumentando também. Tá? Então, como que a gente observa que a gente pode aumentar essa taxa metabólica basal? Então, quando a gente fala nessa mudança dessa taxa metabólica basal, você tem que ter uma relação entre massa muscular, mais massa muscular e menos gordura no corpo. Então, quando tem uma relação ótima, você consegue um aumento dessa taxa metabólica basal. Você pode até, né, a pessoa pode até ter uma massa muscular desenvolvida, mas se tiver muita gordura, diminui a relação, e essa relação faz com que o metabolismo fique mais lento. Ou, no caso da cirurgia, as pessoas têm mais gordura do que músculo, aí o metabolismo fica muito lento, essa taxa metabólica basal. Então, a gente tem que inverter essa situação. Tá? E é muito difícil, ok, diminuir gordura é muito difícil, mas nesse caso a cirurgia vai facilitar demais. Porém, a cirurgia também pode diminuir a gordura. Então, o que pode acontecer? Essa pessoa está com menos peso, mas porém com a taxa metabólica basal lenta ainda. Tá? Então, o que a gente tem que desenvolver? A gente tem que desenvolver com que ele melhore os níveis de gordura, diminui os níveis de gordura, mas preserve preserve a massa muscular, porque aí a gente consiga essa relação ótima em relação ao aumento da taxa metabólica basal. Tá? Então, muitas vezes o que acontece quando as pessoas fazem cirurgia, elas perdem peso, elas perdem tanto massa muscular quanto gordura, preservando ainda a taxa metabólica basal lenta. Então, a gente tem que melhorar essa massa muscular deles. E muitos estudos mostram isso, né? Então, aqueles que fazem exercício, aqueles que não fazem, então, como que está a preservação dessa massa muscular pré e pós-cirurgia, tá? E olha que interessante, esse estudo mostra o quê? Quanto maior o IMC, menor, né, vai diminuindo as fibras tipo 1, tá?
Então, se ele tem um IMC maior, ele acaba diminuindo as fibras tipo 1, as fibras, né, as fibras vermelhas, né? E aí, quando você faz o contrário, quando você aumenta o IMC também, você acaba aumentando as fibras tipo 2B, as fibras, né, de força, as fibras glicolíticas. Então, você perde as fibras oxidativas quando você aumenta o IMC e aumenta as fibras tipo 2. E a fibra tipo 2 é aquela fibra de força, de velocidade, de explosão. Então, a gente começa a pensar da seguinte forma: por que a gente, né, já que o obeso, aquele que tem um IMC mais alto, ele tem mais fibras tipo 2, que seriam mais fibras de força, né, devido justamente à adaptação do peso dele, né, ele tem que levantar 80, 100, 200 quilos aí, né, 200 quilos não, mas 150 quilos, né, todo dia, então ele tem uma fibra de força. Então, a gente precisa o quê? Tentar trabalhar da melhor forma possível, né, essas fibras que têm predominância no corpo dele. Então, seria o quê? Seria exercício de força. Então, se você submeter o grande obeso a fazer um trabalho de fortalecimento, uma musculação, ele tem muito mais condição física do que ele fazer 20, 30, até 1 hora de esteira, né? Então, é muito difícil ele fazer a esteira, porque ele não tem uma fibra adequada para aguentar uma resistência muito alta. Tá? Então, ele tem mais força, ele tem explosão. Então, esses trabalhos mostram justamente isso, né? Essa diminuição, né? O aumento do IMC, tem uma diminuição da fibra tipo 1 e o aumento da fibra tipo 2. Tá? E aqui ele mostra, né, de acordo com a cirurgia, que foi o bypass, mostra que tanto no leg press quanto, né, a extensão de pernas, você tem uma melhora, né, dessa massa muscular, da força desses pacientes que fazem cirurgia, né, nesse caso são as mulheres que fizeram cirurgia, então você tem uma melhora dessa força também, tá? E essa revisão sistemática aqui, né, em relação a exercícios resistidos, né, o que ele mostrou aqui? Ele mostrou que, né, os pacientes faziam alguns exercícios de resistência, né, o exercício resistido, mas a gente começa a observar aqui em relação, né, à frequência, desculpa, as repetições e a carga que ele colocava aqui, em torno de 60%, começou com 60%, depois aumentou para 75%, né? Esse outro estudo colocou em torno de 60% a 75% da intensidade, né? da resistência, da repetição máxima, né? O outro trabalhou aqui nas 2 primeiras semanas 50% a 60%, né? Então, a gente precisa começar a avaliar realmente como está sendo feito esse trabalho também de um trabalho resistido, trabalho de fortalecimento, de aumento, de hipertrofia. Na verdade, a gente tem que trabalhar a hipertrofia. Então, quando os pacientes passam comigo lá, a minha orientação já sai por escrito que eles têm que ir para a academia, né, fazer um trabalho de fortalecimento, envolvendo o corpo todo, e um trabalho de hipertrofia mesmo, né? Aquele trabalho que aquele jovem está lá procurando para ter aumento de massa muscular, de hipertrofia, é o mesmo que essa pessoa obesa tem que fazer, tá? E aqui a gente vê que eles falam, né, que quer fazer musculação, então tá. Então, para emagrecimento, você tem que fazer muitas repetições, né, e pouco peso. Para hipertrofia, a gente tem que fazer mais carga e menos repetições. Mas, na verdade, a gente precisa trabalhar tudo isso dentro de uma periodização também adequada. Então, ele pode trabalhar tanto mais carga, quanto menos carga, mais repetição, menos repetições. E o mais importante disso tudo é a intensidade, é o quanto que você vai trabalhar em relação à porcentagem da carga, da intensidade de carga, para fazer esse controle de carga. Então, a gente vê aqui que eles utilizam em torno de 60%, 50%, 65%, até 75%. Né? Se a gente for pensar aqui na hipertrofia, nas fibras tipo 1 e fibras tipo 2, a gente vê que um grau de hipertrofia ótimo aqui é em torno de 6 a 12 repetições, onde a gente consegue maior síntese de proteína contrátil e hipertrofia sarcoplasmática também. A gente trabalha tanto as fibras tipo 2A e tipo 2A e tipo 2B. Tá? E isso seria o quê? Se você for pegar aqui o grau de hipertrofia 4 aqui, que seria justamente a força dinâmica, a gente vê que ele tem que trabalhar entre 6 a 12 repetições, mais 85 a 70% da carga do RM, e não muito baixo.
Então, a gente tem que aumentar esse RM, a porcentagem de carga dele, para a gente começar a trabalhar um grau de hipertrofia adequado. Então, não adianta a gente falar, que você está fazendo o quê? Está fazendo musculação. Tá, perfeito, exercício resistido. Tá, mas quantas séries, quantas repetições? Então, é muito importante perguntar isso, não simplesmente falar, né, os residentes que estão aí assistindo, falar assim, mas você faz musculação? Faço. Mas, ok, musculação, ok. Não. Vamos ver, como você faz essa musculação? Você faz 4 séries de 10, 4 séries de 8, você faz 3 séries de 15. O professor manda, ele falou que eu preciso emagrecer, então ele faz 3 séries de 20 repetições. Tá? Será que é interessante isso mesmo? Tá? Se a gente quiser melhorar o grau de hipertrofia, porque a gente tem que aumentar a hipertrofia dele. E olha que interessante esse trabalho, né? 4, 8, 12. Esse trabalho saiu esse mês agora, né? Em abril, onde mostrou que qual que deu a maior, né, o maior aumento de massa muscular, o maior volume de massa muscular e de força. Se foram 4, 8, 12. Então, eles acabaram equalizando em relação ao número de repetições, de carga, tudo isso, né? E eles viram que, tanto de 4 quanto de 12, houve esse aumento de massa muscular, esse aumento de volume, tá? Porém, o aumento de força mesmo ocorreu mais em 4 movimentos, 4 repetições, tá? Isso traz, lógico, aqui, ó, se a gente for voltar aqui, ó, ele trabalhou, na verdade, força pura, ele trabalhou 4 séries com menos de 5 repetições, tá? Então, bateu muito com esse estudo aqui, né, que foi publicado esse mês. Então não importa se está fazendo 4, se está fazendo 8, se está fazendo 12, a gente consegue um grau de hipertrofia, mas mais que isso, né, o estudo não trouxe, que lógico a gente vê que não tem esse grau de hipertrofia tão adequado quando se fizer mais repetições. Então, a gente precisa melhorar o quê? O exercício físico melhora a massa muscular, melhora o glicogênio muscular e hepático, trabalha muito as fibras tipo 1, tipo 2A e tipo 2B, melhora a translocação de GLUT4, como eu já falei no diabetes, melhora bastante isso, melhora bem a microbiota também em relação à TLR4, a redução de lipopolissacarídeo e melhora muito a resistência insulínica. Então, a gente tem que, então, focar onde? Onde a gente vai ter todos esses benefícios? Com essa melhora da massa muscular, tá? Então, se a gente for pensar em relação à prescrição do exercício, né, eu volto muito, né, eu gosto muito de falar sobre, né, a American College, falando que o exercício é remédio. Então, a gente tem que ter a dosagem apropriada, a indicação, a contraindicação, e os efeitos adversos associados à sua utilização. Então, a gente tem que adequar tudo isso, não é simplesmente, está fazendo exercício, ok, né, já passou em consulta, o exercício, ok, agora vamos ver se é o medicamento, vamos ver. Não, o exercício agora, daqui para frente, tem que ser uma prioridade, a gente tem que realmente ver o que ele está fazendo. Ele está fazendo uma caminhada, 40 minutos, todos os dias, há 2 anos. Já não está fazendo efeito nenhum essa caminhada, ele não vai conseguir resultados, porque vai dando um equilíbrio e o gasto energético dele cada vez menor, porque nosso corpo foi feito para poupar energia. Então, ele vai vendo que aquela intensidade já não está fazendo tanto efeito assim. Então, tem que melhorar isso, porque senão ocorre o quê? A inércia do tratamento, a inércia do exercício, né? Então, imagine você indo para a academia, fazer uma rosca lá com 3 quilos e ficar durante 3 anos fazendo a rosca com 3 quilos. Você não vai conseguir um resultado. Tá? Então, seria a mesma coisa, o mesmo pensamento em relação àquela pessoa que faz caminhada 2 anos, fazendo o mesmo trajeto, né? A mesma distância, o mesmo tempo. Então, tem que ser modificado isso. Então, ele tem que colocar velocidades diferentes, intensidades diferentes, ou pedir para que um dia ele tente diminuir esse tempo, né? Fazer o mesmo percurso com um tempo menor, né? Então, ou fazer um trabalho de intervalado, né? Um minuto muito rápido, outro minuto mais lento, mas isso a gente vai pensar num exercício aeróbico, talvez para aquela pessoa que já fez a cirurgia, e para aquela pessoa que não fez, será que é interessante você submeter ele a fazer um exercício aeróbio? Né? Eu, particularmente, eu não recomendo fazer o aeróbio antes da cirurgia. Né? Por quê? Porque justamente ele já tem um problema, um comprometimento no joelho, condromalácia, já tem problemas no tornozelo, e gasto energético muito baixo em relação a isso. Então, não traz tanto benefício nesse sentido. Tá? Então, a gente tem que o quê? Pensar, a gente tem que individualizar esse exercício para esses pacientes, tratando que obesidade é uma doença. Então, não dá para simplesmente fazer
com que ele faça algum tipo de exercício. Desce um ponto antes, caminha. Não dá para fazer isso, né? Então, não dá para falar assim, tenta, em vez de, né, subir de escada rolante, sobe de escada. Não dá para ter simplesmente, né, essas condutas simplórias. A gente tem que focar mais e determinar qual é o exercício que deve ser feito. A gente tem que colocar ele num treinamento, onde a gente tem que respeitar o princípio da individualidade biológica, a gente tem que colocar o princípio da sobrecarga, a gente tem que mexer muito no volume e intensidade, então se vai dar mais volume, diminui a intensidade, se dá menos volume, aumenta a intensidade, então tem que ter esse princípio. A gente tem que dar continuidade, então não adianta ficar só no final de semana fazendo exercício e durante a semana não fazer nada, né? Então tem que dar essa continuidade. E o que eu coloco também é a variedade. Então, se o paciente chegar sempre fazendo a mesma coisa, isso é um erro muito dos profissionais de educação física, né? De quando prescreve o treino, a pessoa chega na academia, ele monta um treino adequado lá, de adaptação, que vai durar 2 meses. Eu acho muito tempo o cara se adaptar com 2 meses. Então, é sempre aquela mesma sequência, aquela coisa, né, monótona. Por isso que as pessoas acabam largando o trabalho resistido, porque não tem essa mudança, né, em relação ao treinamento, em relação a volume, intensidade, então ele sempre faz aquilo lá. E depois terminou aqueles 2 meses, o que acontece? O professor falou assim, vou mudar sua ficha agora. E aí ele coloca mais carga e muda todos os exercícios que ele fez. Ele nunca fez aquele exercício, ele adaptou nos exercícios, depois ele manda fazer outros exercícios que nunca foi feito. Então, isso daí está errado também. Então, eu acho que quando fizer uma adaptação, acho que você tem que fazer uma adaptação envolvendo o maior número de exercícios possíveis, o maior número de movimentos, né, de fibras musculares. Então, o peitoral tem que fazer uma quantidade maior de exercícios para peitoral, para costas, que são grandes grupos musculares. Não ficar focando sempre naqueles mesmos exercícios, sempre na mesma sequência, né? Então, sempre o homem vai fazer supino reto primeiro para depois fazer o inclinado. Sempre a mulher vai começar com o adutor primeiro para depois fazer o abdutor. O leg press antes da mesa de extensor, da cadeira extensora e da flexora. Né? Dificilmente, se você quer desenvolver peitoral superior, por que você vai colocar ele para fazer depois do supino reto? Então, a gente precisa pensar um pouquinho e mudar essa mentalidade que tem nessas academias, que tem com esses professores. A gente tem que mudar isso montando um treinamento adequado para esse paciente. Tá? Então, a gente vai pensar nos objetivos, nas limitações que ele tem, quais são os exercícios adequados, mexer na intensidade, mexer na duração e também nos medicamentos. Então, vamos ver que tipo de medicamento que ele está utilizando. Né? Então, geralmente, esses grandes obesos aí já trazem, né, uma lista muito grande de medicamentos. Então, a gente tem que já começar a trabalhar nisso para tentar diminuir esses medicamentos também, e através disso a gente chega em algumas estratégias para ter resultados. Dando resultado, e resultados a curto prazo, de preferência. Então, dá metas pequenas, né? Metas curtas. Mas a grande vantagem, se for fazer um trabalho resistido, o que é? Ele consegue ver os resultados do simples fato de ele aumentar a carga. Né? Então, eu conseguia fazer com 5, agora estou fazendo com 8, estou fazendo com 10 quilos, então você está vendo aí o resultado, tendo essa melhora do fortalecimento, aumento da carga. Tá? Então, a gente tem que focar um pouquinho mais dirigido e colocar metas. Então, esse mês você vai fazer isso, outro mês você vai fazer aquilo, a gente vai tentar chegar nisso, a gente vai tentar melhorar sua massa muscular, a gente vai tentar ver sua composição corporal. Tá? Então, os guidelines mostram justamente isso, né? O American College, o American Diabetes Association, falando muito sobre diabetes tipo 2, eles recomendam o quê? Exercício aeróbico diariamente, duração de 60 minutos, a intensidade de 50% a 80% do consumo máximo de oxigênio, e eles falam agora, né, em 2017, 2018, eles colocaram, graças a Deus, os exercícios resistidos, né, que eles colocam no mínimo 3 vezes por semana, e também os exercícios de flexibilidade. Esse exercício de flexibilidade é interessante que não é somente aqueles 5 minutos que a pessoa faz antes ou depois da atividade. Seriam programas de exercícios envolvendo flexibilidade, em torno de 40 até 60 minutos, fazendo somente trabalho de alongamento, de mobilidade articular, para melhorar essa flexibilidade, tá? Então, tem que ser uma coisa mais dirigida também, não é simplesmente aqueles 5 minutinhos que a pessoa faz e acha que já está fazendo um trabalho de flexibilidade, tá?
E a recomendação, né, da Manicocológica, da cardiologia, né, eles falam somente de exercícios aeróbios, 150 minutos por semana, 30 minutos diários, né? E se quiser redução de peso, fazer de 200 a 300 minutos por semana para redução de peso, ainda está um pouquinho defasado em relação a uma visão maior em relação aos benefícios do exercício, principalmente os exercícios resistidos. Então, hoje estão saindo muitos trabalhos mostrando, né, essa melhora em relação, mesmo a parte cardiorrespiratória, cardiovascular, você melhorando muito, né, a massa muscular. Então, se a gente for pensar, né, no pré e no pós-operatório, quais as recomendações adequadas? Então, o que eu faço? Pré-operatório, a pessoa chega lá na clínica, eu vejo o que ele está fazendo. Geralmente, né, essa anamnese, ele não está fazendo nada. Eu estou fazendo uma caminhadinha, eu caminho para ir para o trabalho, né? Ou, né, alguns fazem um trabalho de musculação, mas pouquíssimos fazem, né? Por quê? Porque para fazer musculação, primeiro o professor coloca ele 60 minutos na esteira. E aí ele não consegue, não tem paciência de ficar lá na esteira, então ele prefere sair da academia, né? E não faz nem trabalho de musculação, nem pilates, nem exercícios funcionais. Então, a gente tem que focar hoje, né, que o paciente sai com uma orientação minha, que ele tem que fazer exercícios de fortalecimento, seja musculação, seja pilates, né? O Pilates Studio, a gente traz ótimos resultados, os funcionais, até o CrossFit, né? O Paulo está aí, tem muitos pacientes que fazem CrossFit. Eu falo para primeiro fazer um trabalho de musculação, primeiro, depois logo já começar a fazer um trabalho de CrossFit, excelente para quem quer, né? Para pré e pós-cirurgia também, tá? E aqueles exercícios que causam dor ou desconforto, não façam de forma alguma, porque ele já vem com um problema de joelho, fala assim, opa, então, quando você for fazer a musculação lá, se der dor, opa, esse daqui eu não posso, professor, esse eu consigo, esse daqui, esse daqui também me doeu, não dá, não faça, tá? A gente recomenda para alguns, dependendo se não tiver nenhum problema cardiorrespiratório, cardiovascular aí, exercício isométrico, principalmente para membros inferiores, né, joelho. E a gente não recomenda exercício aeróbio nessa fase do processo, tá? Então, não adianta a pessoa ficar lá gastando tempo, que é um gasto de tempo, né? Eles sentem muito desconforto em fazer caminhada e não está trazendo benefício nenhum, porque para você ter Saiu? Marcos, eu acho que você compartilhou alguma coisa aqui, Marcos. É aberto para compartilhar, imagino que o Tá, Marcos se tenha abriu. esbarrado aqui sem querer. Alguém compartilhou a tela aqui? Marcos André Malta. Marcos, se estiver ouvindo a gente, você acha que esbarrou no compartilhamento de tela aqui? Ele tá online? Eu coloquei a minha, William, e agora eu vou interromper o compartilhamento, ver se você consegue entrar com a sua agora. Conseguiu compartilhar? Nossa. Foi? Foi. Ótimo. Então, vamos lá. Então, a gente não recomenda fazer exercício aeróbio de forma alguma nessa fase, tá? Porque é uma perda de tempo. Então, o que eu recomendo? Eu falo assim, você chega na academia e fala assim, professor, eu vim aqui porque eu vou fazer uma cirurgia bariátrica, eu vou perder muito músculo, eu vim aqui desenvolver músculo, eu não vim aqui para emagrecer. Então, você não, né? Eu peço para ele que ele não faça exercícios, né, de esteira, bicicleta, para fazer só musculação. Fazer um trabalho só de musculação, ele vai gastar em torno de 30 a 40 minutos. É o suficiente, não tem que ficar mais, né, 2 horas, 3 horas na academia. Então, 30 a 40 minutos, né, já é o adequado para você melhorar a sua massa muscular, tá? E, lógico, uma frequência maior. Quanto mais vezes ele conseguir, melhor né, na semana, mais vezes por semana, melhor vai ser o resultado, tá? Então, 30 a 40 minutos, treinos curtos, treinos rápidos, treinos intensos, né, que eu coloco até depois uma orientação para os profissionais, ele manda uma cartinha por escrito, né, para o profissional de educação física que está na academia, então eu foco mais na parte muscular, tá? Então isso seria a orientação do pré-operatório.
Foi. E no pós-operatório, tá? Então, o que ele faz? Eu já oriento isso também lá na clínica. Então, eles passam 2 consultas comigo, né? A primeira consulta seria justamente onde eu faço essa orientação de ele fazer um trabalho muscular, tudo isso. Oriento também o trabalho respiratório, né? Através do Respiron, aquele aparelhinho para a gente fazer a capacidade inspiratória, para melhorar a capacidade inspiratória. Então, eu oriento também o Respiron. E a segunda consulta, eu faço a bioimpedância, né? E oriento ele em relação ao pós-operatório. Então, o que ele tem que fazer? Geralmente, nossos pacientes estão ficando em torno de 1 a 2 dias internados, né? A nossa clínica está deixando um dia só com internação. Então, ele tem um dia só que ele vai ficar no hospital. Então, a gente já pede para começar a fazer as caminhadas no hospital, tá? E aí, quando ele sair do hospital, ele vai ter um retorno depois de 30, 40 dias com o cirurgião. Então, nesse intervalo, a gente só orienta as caminhadas, tá? Então, começa com uma caminhada, né? Na primeira semana de 10 minutinhos, 3 vezes ao dia. Na segunda semana, a gente começa 20 minutos, 3 vezes ao dia. Na terceira, seriam duas vezes, né? Em torno de 30 minutos, 40 minutos. E depois a gente passa alguns exercícios bem simples para ele fazer em casa, sentar e levantar da cadeira, mexer um pouquinho os braços. A gente orienta alguns exercícios nisso para ele começar a se movimentar, tá? Mas mais para aumentar, né, a circulação, para ele não ficar muito tempo parado. Aí ele retorna com o cirurgião examina ele e fala assim, ok, já está liberado. Então, quem libera, né, para o retorno, para o exercício, seria o cirurgião. Ok, cirurgião liberado, então vamos voltar na musculação, porque nos primeiros meses é um começo muito crítico, né? Onde a pessoa tende a perder um pouquinho mais rápido o peso e pode perder massa muscular. Então, a gente já dá um enfoque aonde? Na musculação, né? Para a gente não ter essa perda de massa muscular, já dá uma ativada na musculação. Então, a gente recomenda o quê? No primeiro mês, ele não vai fazer exercícios abdominais, leg press e agachamento, tá? Então, já evita no primeiro mês um trabalho mexendo muito core. Eu recomendo mais a musculação do que você vai falar, o Pilates mexe muito com o core, né? Então, acho que não é interessante ele fazer no primeiro mês o Pilates, porque o trabalho de core é muito forte no Pilates. E aí, ele pode fazer um aeróbio, máximo 15 minutinhos. O segundo mês, a gente evita o leg press ainda, mas já pode fazer alguns abdominais nos aparelhos. Por que no aparelho? Porque no aparelho, hoje, você consegue controlar a carga. Diferente do abdominal no chão, que ele tem que levantar o peso do próprio corpo. E aí, a gente aumenta um pouquinho o aeróbio para 20 minutos. A partir do terceiro mês, ele já está liberado para todos os exercícios musculares e aí já pode incorporar outras atividades. Mas sempre em primeiro plano vai ser o trabalho muscular, 30 minutos, 40 minutos, e aí depois ele pode fazer a caminhada, ele pode fazer a corrida, ele pode fazer a dança, ele pode fazer as aulas que ele tem vontade, tudo isso. Mas em primeiro plano, sempre o trabalho de fortalecimento muscular, sempre o trabalho resistido. Tá? E aí a gente faz, né? Olha que interessante, a gente faz a bioimpedância desses pacientes. Olha, eu trouxe alguns exemplos aqui, ó, o pré e pós-operatório. Então, essa paciente chegou lá sedentária, grau de obesidade 3, com dor nos joelhos, tornozelos, né? O peso 115 quilos, uma massa muscular de 29,9, uma massa adiposa de 62,1, 62 quilos de gordura. Isso dava mais ou menos 53% de gordura no corpo dela. E aí, relembrando sobre a taxa metabólica basal, que eu falei no início da aula, olha que interessante, ó. A taxa metabólica basal dela, o ideal para ela, né, de acordo com esse peso dela, era gastar de 2.100 a 2.485 calorias no dia. E quanto que ela gasta? 1.526. Tá? Então, aqueles estudos que eu mostrei, né, da taxa metabólica basal, né, que tende a diminuir conforme faz a cirurgia, então nós vamos ver agora em números nos exemplos aqui. Então, o mais importante não é ver o número absoluto da taxa metabólica basal, e você vê o delta em relação à referência que está naquele momento. Então, ele está com um delta de taxa metabólica basal de menos 574 quilocalorias. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela não gasta isso em repouso. Então, é como ela acordasse, por exemplo, já tivesse feito uma refeição de 574 calorias por dia. Por isso que fica muito difícil essa pessoa emagrecer. Aí ela fez a cirurgia, 6 meses após, a obesidade dela saiu de 3, foi para 1, negadores, e começou a fazer um trabalho de musculação, né, há 4 meses. O peso dela, de 115, foi para 79, né?
a massa muscular para 23, então ela perdeu músculo aqui, ó, de 29 para 23, a gordura de 62 foi para 35, o percentual de gordura foi para 44. E a taxa metabólica dela? Ah, de 1.500 abaixou para 1.300. Realmente, está batendo junto com os estudos, né? Que os estudos falam que diminui a taxa metabólica basal. Tá, mas e a referência? Quanto está? 1.500. Então, na verdade, o delta da taxa metabólica dela melhorou. Então, ela está deixando de gastar hoje 229 quilocalorias. Tá? Então, por mais que você vê que a taxa metabólica diminui, né? O delta também diminui. Então, isso é muito importante para os residentes, né, na hora que estiverem fazendo a bioimpedância, analisarem isso, tá? Agora, um outro exemplo aqui, nessa paciente aqui, ó, 6 meses pós-operatório. Olha a taxa metabólica basal dela, ó, 370, tá? E ela perdeu peso, ó, ela perdeu a massa muscular, ó, 27 foi para 21, a massa adiposa de 46 foi para 43, ó, não perdeu muita gordura, perdeu mais músculo, tá? E o percentual de gordura dela, ó, que era 48, aumentou o percentual de gordura. Mesmo perdendo peso, aumentou o percentual de gordura, porque ela perdeu muita massa muscular. A taxa metabólica basal dela, 1.400, abaixou para 1.200, mas olha o delta. O delta aumentou. Por quê? Teve muita perda de massa muscular. E essa pessoa que era totalmente sedentária. Agora, se a gente for pensar um outro paciente aqui, que já, a partir de um ano, fez um ano, né? O que ele fazia? Musculação e hidro 2 vezes. Olha a taxa metabólica basal. De 1.600, abaixou para 1.400. Mas, porém, o delta da taxa metabólica basal ficou positivo agora. Agora ele está gastando o que deveria gastar realmente, né? Por quê? Teve uma diminuição dessa massa muscular, mas olha a quantidade de gordura que ele perdeu, né? Ele saiu de 50 quilos, foi para 19 quilos, tá? Fazendo musculação 2 vezes e hidro 2 vezes por semana também, tá? Então, aqui pelo gráfico, dá para a gente ver, né? Consegue visualizar melhor essa perda de peso, perda de massa muscular, olha a perda de gordura, porcentagem de gordura e a taxa metabólica como inverteu em relação ao pós-operatório. Aqui é um outro estudo, um outro paciente também, mostrando que ele tinha em torno de 96, foi para 64, 28 quilos de músculo, foi para 25, 46 foi para 16 quilos, 6 meses após a cirurgia. Olha a taxa metabólica basal dele, ó, de menos 359 foi para um delta positivo de 61. Ele fazia musculação 5 vezes por semana, tá? Fez musculação no pré e no pós-operatório, tá? Então, quando a gente consegue pacientes que já começam a fazer um trabalho de fortalecimento antes da cirurgia, a gente consegue um resultado muito mais rápido no pós-operatório, tá? Aqui outro, ó, só o gráfico mostrando. E olha que interessante, né? Quando você for analisar uma bioimpedância, né? Isso para os residentes também, né? Aqui a pessoa está com 99,8, 26 quilos de massa muscular, e 51 quilos de gordura. Pô, mas aí se for analisar aqui a quantidade de massa muscular normal, seria até 22. Mas é uma pessoa que pesa 100 quilos e não gosta de fazer musculação. Como ela tem tanto músculo assim? Né? Isso foi muito, sempre a gente foi muito questionado. Foi, pô, mas a pessoa tem tanto músculo assim? Mas, na verdade, se a gente for ver a quantidade de água corporal, tá? Aqui está tanto o intra quanto o extracelular, mas tudo bem, a gente pode ver que ela está acima 4,6 quilos ou 4,6 litros a mais do que o esperado. E essa massa muscular, essa água, está vindo pesar onde? Está vindo pesar aqui, ó, nessa massa muscular. Então, se você reduzir 4,6, vai para 22, que aí está dentro da faixa normal, né, de massa muscular. Então, a gente precisa começar a observar muito nisso, se ele está com retenção hídrica ou não. Tá? Então, esse outro paciente está com 7,6 a mais. Ele tem 29,7 quilos, né? Então, se você pegar uma pessoa que faz musculação aí diariamente, né? Treina, bacana, não tem essa quantidade de músculo. Pô, mas o gordinho lá, 111 quilos, nunca fez musculação e tem 29 quilos de músculo? Tá errado isso. Então, por quê? Porque a água está vindo pesar muito aqui nesse paciente, né? Nesses pacientes com obesidade. Então, a gente precisa olhar justamente esses valores aqui, ó. Já esse daqui, ó, tá? Ele está com 76 quilos e a água está de acordo com o que deveria. E aí você vê a quantidade de músculo, ó, 25,8, ó. Tá ok, né? Mesmo tendo, ó,
a mais gordura do que músculo. Lembra que eu falei? Ó, quando tem mais gordura do que músculo, olha a taxa metabólica basal dele aqui embaixo, ó, 1.394, sendo que ele tem que gastar 1.500. Então, o delta dele ainda está negativo, aí, em 200 e poucos, aí, grosseiramente, aí, mostrando. Tá? Então, esse caso clínico, a gente mostra literalmente isso. Ó, uma paciente com 111,7 quilos, 1,67 m, tá? Ela chegou para a gente lá fazendo, né, fisioterapia, né, do joelho direito, porque tem uma condromalácia, sedentária, dor no joelho. Então, nós orientamos a fazer um trabalho de fortalecimento muscular, orientamos em relação à taxa metabólica e ganho de massa muscular, tá? E a primeira bioimpedância dela, ó, a taxa metabólica basal dela era menos 509. Tá? Ela fez a cirurgia bypass, então aqui a gente começa a observar a quantidade de proteína de músculo que ela tem, a quantidade de água está adequado, ó, tá? E a quantidade de massa muscular é muito baixa em relação à gordura, né? Aqui já foi ó, o outro pós-operatório, né? Já começa a baixar o peso, mas começou a melhorar um pouquinho mais a massa muscular, né? Diminuir a gordura, a gente viu que ela diminuiu bastante a gordura, né? Foi para 17, ela tinha em torno de 44, foi para 17, e agora a última bioimpedância, né, que nós fizemos, ela estava com 7 quilos de gordura, equivalia a 13% de gordura e 24,9% de massa muscular, com peso total de 53 quilos. Então, essa aqui é a evolução dela no pré-operatório, 3 meses pós, 6 meses pós e 1 ano pós-operatório, tá? E a gente vê que ó, a massa muscular dela ó, não teve uma variação muito grande, né? A massa de gordura teve uma queda bem brusca, né? A percentual, e a quantidade de água também não teve uma variação muito grande. Porém, a taxa metabólica basal dela, ó, em 6 meses, já teve uma reversão e hoje ela está positivo 196, tá? E hoje é essa paciente que está aqui, né? Hoje esse equipamento é bem interessante, que é um scanner 3D, onde essa plataforma é giratória, e depois a gente consegue todas as circunferências corporais dessas pessoas, e depois a gente consegue sobrepor a imagem. Então, a gente não tem mais ficar passando a trena, medindo o braço, perna. Então, é um exame super rápido, né? Que não invasivo também, a gente não tem que ficar tocando no paciente, a gente consegue todos os parâmetros e a gente vai comparando no pré e no pós-operatório, tá? E baseado nesse estudo, a gente tem, essa clínica já tem quase mais de 10 mil pacientes operados. Eu comecei a fazer um estudo lá com a evolução do grau a evolução da perda de peso conforme os dias pós-operatório e de acordo com o grau de obesidade também. Tá? Então, eu estou finalizando esse artigo para publicação, né? Então, eu consegui classificar em quartis. Então, se a pessoa está lá, né? Ela tinha um grau de obesidade 2, ele tem 42 anos, né? 30 dias de pós-operado. Então, mulher e homem, quanto que seria interessante para perder? Ah, eu perdi pouco, né? Ou eu perdi bastante. Então, para ver mais ou menos o quartil que ela está, aqui embaixo, né? O quartil que ela está, porcentagem de pesos que ela perdeu. Então, só para dar um norte para essa paciente, para ver se, né, se eles pacientes, para ver se eles estão evoluindo, né, para perda de peso adequado ou não. Mas sempre aqui é somente com a parte de peso, né? Mas já estou trabalhando em cima do percentual de gordura também, né? E da massa magra, tá? Então aqui a evolução até 270 dias após a cirurgia bariátrica, tá? E do grau 2 e grau 3 de cirurgia, tá? E para a gente finalizar, então, o que é importante, né? Talvez a gente não tenha não tenha um sucesso adequado nesse tratamento, porque falta uma orientação, falta uma periodização, falta um planejamento. Então, mesmo não sendo um atleta, a gente tem que ter o início, o meio e o fim. A gente tem que trabalhar nos macrociclos, mesociclos, né? Trabalhar até 6 meses a gente quer um resultado, até 1 ano a gente quer outro resultado, né? E fazer uma prescrição adequada, pode até fazer uma periodização ondulatória, com um ciclo de treinamento, onde você vai mudar a intensidade de carga para você atingir melhor também os níveis de hipertrofia, de aumento de massa muscular desses pacientes. Então, é muito importante a gente trabalhar em cima de cada um, planejando em cima de cada um. Não é simplesmente deixar ele fazer com que ele faça simplesmente um exercício resistido, achando que o negócio vai ser resolvido. Não vai.
Tá? Então, o melhor exercício é aquele que ele pode fazer. Se der prazer, vai trazer mais resultado. Trazendo mais resultado, essa pessoa vai ficar muito mais motivada. E mais motivação vai trazer mais aderência. Ele maior aderência vai trazer mais resultado ainda. Então, vai ser um ciclo bem interessante aí. Agora, se ele pode fazer, mas não dá prazer, né? No caso, talvez o exercício resistido, mas traz resultado, ele vai ficar motivado também. E aí aumenta a aderência e aumenta o resultado. Tá? Bom, então é isso, né? Sobrou um tempinho aí para tirar algumas dúvidas, Perfeito, né? William. Vou fazer as perguntas aqui, eu só vou linkar com o assunto que você falou, você até citou do CrossFit, né? Eu trabalho muito com CrossFit. O que eu acho que é fantástico é a questão motivacional, é isso que você falou do prazer. Então, eu vejo muitos pacientes obesos que vão para a academia tentar perder peso e fazem aquele plano trimestral e não voltam mais. E o CrossFit, por ser um pouco mais inclusivo, você vê que abraça, realmente recebe as pessoas um pouco melhor, a gente às vezes acaba tendo uma motivação maior, né? Mas a gente sabe que um treino como esse que você passou com uma orientação, o resultado com supervisão é fantástico, né? Eu acho que vale uma nota aqui também, como ortopedista, eu vejo muita gente pós-bariátrica com dor no joelho e dor na coluna, porque eu não sei se todos têm essa ideia de que realmente o obeso pós-bariátrico ele perde muita massa muscular. Então ele é forte antes, ele é obeso e forte, mas ele acaba perdendo muita massa nessa cirurgia. Isso muitas vezes leva aos desequilíbrios que dão essas dores, patelofemoral, dor lombar, enfim, várias outras. Vou passar aqui, Sem tem algumas dúvida. perguntas, William. Nós estamos mais ou menos aqui no tempo. Algumas acho que já foram até respondidas ao longo da aula, tá? O Thomas pergunta aqui, essa troca de treinamento para obeso deve ser mensal ao invés de 2 meses? Existe um prazo para isso, William? Na verdade, assim, a troca de treinamento, né? O que eu acho ideal, né? O treinamento ser trocado a toda semana. Toda semana um treino novo, para ser mais motivacional. Então, por que o CrossFit é interessante? Porque se chega lá, eu esqueci como chama o nome agora, né? O WOD, o treino... Aquele treino do dia lá, que você tem que fazer. Você vai numa aula, né? Uma outra aula, você chega lá, você não sabe o que tem que fazer. Agora, a musculação, não. Você chega lá, já sabe decorar e saltear. Você nem pega mais a ficha, você sabe que lá dura 2 meses. Então, acho que tem que ser reduzido esse tempo. Tem que ter toda semana um treino diferente. Tá? Eu tenho pacientes comigo há 20 anos, né? E eu faço as planilhas de treinamento para eles. Tem pacientes aí que, né, tem uns com menos tempo, né? 300 treinos, 400 treinos aí já tem, somados aí, né? Toda semana um treino diferente. Então, isso que é importante, essa modificação mais rápida de treino, né? E o paciente acaba enjoando, né? Você manter o mesmo Claro, treino, sem chega uma hora que dúvida. ele não Então, aguenta, né? O exatamente. atleta. Não, A por isso Marina que ninguém pergunta gosta. aqui, quanto tempo pré-operatório o senhor recomenda iniciar a musculação? Ontem, né? Desde... Antes dele ficar gordinho. antes, dele, antes dele ficar obeso. Não, a musculação eu sou muito adepto, né? Do trabalho de fortalecimento, de resistido, isso há muitos anos atrás, então eu sou muito. Então ele pode fazer o quanto antes. Ah, mas ele vai estar marcado há 1 mês a cirurgia. Tudo bem, já começa hoje. Melhor. Se ele tiver melhor, né, na verdade ele vai ter um aumento de massa muscular, mas se ele tiver uma massa muscular mais ativa, mais tecido metabolicamente ativo, tá? E com um pouquinho melhor, né, de condicionamento, no pós-operatório vai ser mais rápido, tá? Então, quanto antes ele começar, melhor. Mas se tem 1 mês só, tudo bem, faz esse mês, Claro, tá? Não quanto antes deixe... melhor. E brilhante esse conceito que você colocou, muitas vezes o pessoal fala, o obeso, atividade física é caminhada, e o joelho deles não aguenta, né? Não aguenta. Então, assim, e tem um preconceito com a musculação, com o exercício resistivo, né? E você vê que assim que é fundamental. A Sim. Maíta, como sempre, elogia aqui sua aula, né? Acho que vários aqui elogiam, parabéns mais uma Maíta, vez. Ela pergunta se você orienta um treino resistivo em pacientes de acordo com o ciclo menstrual. A gente sabe que dependendo da fase, elas estão mais fortes, dependendo das fases, elas podem até matar a gente, e dependendo da fase, elas matam menos a gente, William, né? Você que é casado, enfim, brincadeira à parte, mas a gente sabe que tem atleta que até gosta de competir na TPM, né? Se sente mais forte, tem atleta que não. Você costuma abordar isso? A gente sabe que a professora Maíta orienta, né? Participa disso. A ginecologia no esporte trabalha muito com isso, mas você acha que no pós-bariátrica existe espaço para isso também? sim, sim. Como eu faço essa orientação? Na verdade, sim, eu comecei a pensar tudo isso depois que eu conheci a Maíta, né? Na verdade, né? A gente começa a aprender cada vez mais, né? Então,
essas reuniões que a gente tem, né, esses parceiros que a gente vai aprendendo muito com isso. Então, a gente começa a ver de uma forma diferente também e começa a ter alguns insights que realmente, pô, não dava certo por causa disso, né? Então, começa a pensar diferente, um pouquinho da fora da caixa, da casinha. E realmente, tem pacientes assim, né, tem atletas, eu tenho uns pacientes que você monta aquela sequência e fala assim, pô, né, a série, né, pô, professor, essa semana não tem condições, blá, 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 aí já muda aquele todo, né, o sistema todo, mas acho que é muito importante a gente trabalhar em cima disso sim, né? A gente trabalha não muito pelo pouco conhecimento, mas a gente tem que melhorar um pouquinho mais o conhecimento para a gente começar a trabalhar isso. Por isso que é interessante, né, essa pós-graduação, esse mestrado, que a gente vai aprendendo demais com esses trabalhos aí, né, no dia a dia. Fantástico, William. Tem uma última pergunta aqui, depois, professor Zogabe, professora Maíta, o pessoal do staff, se quiser abrir o microfone, tiver alguma pergunta para fazer. A última que eu vejo do público aqui, mais com relação à parte técnica da bioimpedância. Você orienta a fazer o exame em jejum, sempre no mesmo horário? Como é que você faz isso daí? Tem todo um preparo, né? O exame da bioimpedância é um excelente exame, sendo que tem que ser feito de acordo com as recomendações pré-exame. Né? Então, lógico, a gente pede um jejum de 3 horas antes de fazer o exame, fazer ir no banheiro, né? Urinar, tudo isso, né? Então, algumas bioimpedâncias mais evoluídas aí tem que separa a água intra e extracelular, então isso é bacana também, mas se a gente tem, né, o equipamento mais simples, a gente não tem essa separação de intra e extracelular, mas de qualquer forma, o exame de jejum é sempre recomendado, não fazer exercício antes, não ter tomado cafeína, tudo isso daí, a gente recomenda para ter um exame adequado, né, um resultado adequado de exame, né. Pessoal, vocês viram que o William projetou ali o contato dele, o William, o e-mail dele no final, né? Eu recomendo, vejo aqui todos da área da saúde, alguns colegas ortopedistas, médicos do esporte, fisioterapeutas, nutricionistas, enfim, eu acho que essa avaliação multidisciplinar é fantástica, né? Então, a gente tem o prazer de lá na medicina esportiva ter alguns educadores físicos, então, se vocês tiverem pacientes obesos, eu acho que vale a pena esse contato. Não conheço outro educador que tenha realmente experiência nessa área, assim, de sobra como o William tem, então faço aqui a propaganda dele. Eu acho que realmente para esse público ele é a pessoa que pode ajudar muito vocês, tá? William, acho que chegamos ao final aqui das nossas perguntas. Teremos na semana... William, confirma seu e-mail para a gente, por favor. Se quiser projetar a última tela lá, William, para o pessoal que quiser entrar em contato com você também. Lembro a todos que essa aula vai ficar gravada, nosso canal Medicina Esportiva Unifesp no YouTube. Quem precisar do link depois manda por Instagram, a gente acaba mandando o link, mas se entrar no canal do YouTube da Medicina Esportiva, essa aula fica gravada lá. Esta, então, foi a primeira de 2 aulas. Na semana que vem nós teremos o professor Clayton, que também é do nosso ambulatório de endocrinologia do esporte, vai falar um pouquinho mais sobre a doença, sobre os problemas relacionados à obesidade, tá? Em nome aqui do professor Alberto Pocchini, professor Beno, professor Andreoli, gostaria de agradecer mais uma vez sua presença. Como sempre, é uma aula fantástica, William. Tá bom? Agradeço a presença de todos. Diga, William. Não, queria agradecer, fico à disposição, se alguém quiser bater um papo, estamos lá à disposição. Inclusive, lá no ambulatório de endócrino do exercício, a gente tem a bioimpedância, então, se a gente quiser fazer algum estudo, algum trabalho lá, né, os residentes que estão aí, ou quiser analisar corretamente como deve ser feito, a gente pode sentar um dia e esclarecer tudo isso, tá bom? Mas fica aí o espaço aberto. Perfeito. Boa semana a todos, pessoal. Até Obrigado, terça-feira que vem. Grande abraço, William. Abraço a Até todos. mais. Abraço.